E agora a gente vai falar da tragédia de Brumadinho. Uma tragédia dessa dimensão envolve muitos profissionais, muita ajuda. E a repórter Juliana de Paula está com um desses profissionais, que esteve em Brumadinho atuando como especialista em resposta a emergências. Oi, Ju, bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando aqui o BTV da gente. Já está aqui ao meu lado, então, o Cláudio Galante, que é aqui da nossa região, na cidade de Americana, e ele é especialista em gerenciamento de riscos de acidentes. E esteve, sim, lá em Brumadinho, chegou de viagem na sexta-feira, na sexta mesmo, já foi para Minas voluntariamente? Isso aí, bom dia. Eu cheguei dos Estados Unidos de viagem e na tarde da sexta-feira eu comecei a ver as mensagens sobre Brumadinho, num grupo que a gente tem de profissionais, de colegas. De imediato fiz contato nesse grupo, que também tem o pessoal da Vale, e parti para Brumadinho. Subi para Brumadinho de carro, 520 quilômetros. Cheguei na madrugada lá do sábado. E você trabalhou na Vale durante um bom tempo, durante 7 anos, e fazia exatamente esse trabalho de gerenciar esse tipo de risco, ô Galante? O trabalho na Vale que eu fazia, eu era responsável pelas empresas de atendimento à emergência e pelas brigadas próprias que a gente tinha dentro da Vale. Então, o nosso papel era muito mais voltado à área industrial da Vale do que barragens, né? Barragens na Vale sempre teve uma diretoria à parte, uma gerência à parte, que não era a gerência nossa. A gente atuava muito mais na área de gerenciamento de risco industrial, realmente, que é onde a gente trabalhava. Agora, de acordo com a sua experiência nessa área, essa catástrofe, essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, poderia ter sido evitada ou até mesmo minimizada? Quando a gente fala principalmente em número de vítimas, com certeza, né? Não é possível a gente ter um restaurante bem debaixo de uma barragem, que é onde a gente tem aí o maior volume de vítimas. Então, assim, com certeza esse restaurante estava numa área de risco, mesmo que a barragem não apresentasse para a diretoria no momento um risco tão alto, ele não poderia estar ali, né? Tendo um risco mínimo, ele não poderia estar ali. Então, poderia ter evitado essa tragédia com tantos funcionários que acabaram sendo aí sobreterrados pela lama, né? Agora, você estava explicando para a gente anteriormente, aqui em off, também que existe um estudo que pelo menos deveria ser obrigatório para toda estrutura como essa, de barragens, enfim, e lá esse estudo também existe, também foi feito. Explica para a gente que estudo é esse e se de fato houve uma negligência em ter se construído um refeitório tão próximo ali à barragem. É complicado falar de negligência, que a gente não sabe o porquê foi construído, né? A gente precisa entender o porquê. Não deveria estar ali, isso é fato. O estudo de dam break, que é um estudo de modelagem matemática de rompimento de barragens, ele é um item obrigatório no licenciamento das mineradoras. Então, toda mineradora tem que fazer esse estudo de dam break, apresentar aos órgãos responsáveis ambientais, estaduais e federais. Então, essa modelagem existia, né? O porquê esse refeitório estava ali é uma pergunta que tem que ser respondida aí pela diretoria da Vale. Jamais poderia ter tanta gente numa área de uma possível inundação. Sem contar também que hoje nós estivemos com alguns especialistas também na área de tecnologia, Galante, nós aprendemos e conhecemos alguns equipamentos que poderiam também ser instalados em barragens como essa de Brumadinho e que evitaria muito problema, muito transtorno. A gente fez essa reportagem hoje cedo, eu vou convidar você também para acompanhar com a gente, o pessoal de casa também, para a gente ver que poderia ter sido muito mais fácil do que a gente imagina ter evitado tudo isso. Vamos acompanhar? Vamos ver lá. Sensores de rachadura e inclinação, câmeras, medidores de tensão, GPS e robôs. Esses são alguns dos equipamentos que poderiam ter ajudado a evitar a tragédia na barragem de Brumadinho, que resultou na morte de centenas de pessoas. Essas tecnologias, se instaladas em viadutos, minas e barragens, por exemplo, são capazes de identificar possíveis problemas na estrutura e, por meio do monitoramento, comunicar às empresas de possíveis problemas. Esse gráfico representa uma estrutura de uma barragem, então dá para ver que é como se fosse um bolo com diversas camadas. E aqui nós representamos uma estação total, que fica monitorando cada um dos pontos dessa barragem, se tem algum tipo de movimentação ou algum tipo de anomalia na estrutura. Independente da estação total, existem também sensores de GPS de altíssima precisão, existem também sensores dentro da estrutura, então tudo isso, toda essa informação é enviada para um software que faz todo o gerenciamento e informa os técnicos responsáveis qualquer anomalia nessa estrutura.
O especialista em tecnologia explica que os equipamentos funcionam como um raio-x, que mostra a estrutura por dentro e, com isso, podem dar um diagnóstico preciso da situação para os técnicos responsáveis. Um sistema de diagnóstico preciso e sistema de alarme é possível fazer uma evacuação de uma região de risco com uma certa antecedência. Há quase uma semana da tragédia provocada pelo rompimento da barragem, o número de mortos confirmados já chega a 90. Há ainda 259 desaparecidos e o número de pessoas desalojadas subiu de 135 para 175, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais. Vale ressaltar que essa tecnologia que mostramos na reportagem está disponível aqui no Brasil. Os equipamentos e softwares são desenvolvidos por uma multinacional norte-americana que chegou a Campinas em 2012. O investimento a mais da empresa, que poderia ter, pelo menos, minimizado tamanha catástrofe. Todas essas informações são enviadas para um software e esse software ele é programado para combinar essas informações e detectar um possível colapso iminente dessa estrutura. Então, técnicos responsáveis vão identificar, olha, se bater um vento e a água subir e essa movimentação for maior do que X centímetros, isso é um perigo. Então, vamos disparar um alarme. O grande problema é essa calibragem tem que ser muito bem feita, porque se o alarme toca muitas vezes, todo mundo perde a credibilidade desse alarme e, compensação, se ele não toca, também não tem eficiência nenhuma. Qualquer pessoa leiga, inclusive, entende que é pura falta de planejamento, né, Galante? E aí a gente vem nessa questão também para trazer um pouco aqui para a nossa realidade. Nós falamos no início da semana, inclusive, da barragem ali de Americana, da represa de Salto Grande. E o que a gente pode falar a respeito desse local especificamente? Há também esse estudo que você falou anteriormente? Foi feito lá? Eu não sei se foi feito. Eu tentei entrar em contato com a CPFL para saber sobre esse estudo, não tive retorno, passei e-mail, inclusive. Teria que ter sido feito. O dam break é um estudo que tem que mostrar principalmente a área de inundação no caso de um problema com aquela barragem. Lembrando que a barragem de Salto Grande Americana ela está classificada como alta no estudo do pessoal nacional de estudo de barragem. Então, assim, o que tem que ser visto e o que tem que ser medido é a ação preventiva, né? Quem está na parte posterior dessa barragem tem o direito de saber e tem direito de ser alertado, no caso de um rompimento de barragem, o que fazer e como proceder. Então, isso é muito importante a gente levar assim, em consideração esse treinamento, esse aviso da população para que eles saibam o que fazer no caso do rompimento de uma barragem. Tá certo, eu vou te convidar para acompanhar com a gente mais uma reportagem, dessa vez que fala que a companhia Vale anunciou que vai desativar 10 barragens em Minas, e isso refletiu também na parte econômica ali da empresa, porque as bolsas acabaram subindo depois desse anúncio aí. Vamos acompanhar. A regra do mercado é clara. Quanto menor a oferta, maior o preço. E o do minério de ferro disparou. O valor negociado na China atingiu a maior alta em mais de 1 ano e meio, depois que a principal produtora de minério do mundo anunciou que vai reduzir em 10% a produção. Serão 40 milhões de toneladas de minério de ferro a menos por ano. O mercado hoje já reagiu com um aumento de preço internacional, tá certo? Mas principalmente por essas medidas que estão sendo adotadas aqui no Brasil. A produção da Vale vai ser paralisada em algumas usinas para que a companhia desmonte barragens construídas pelo método do alteamento a montante, o mesmo usado em Brumadinho e Mariana, que se romperam e provocaram tragédias. São 10 barragens já inativas nas unidades da Vale em Ouro Preto, Belo Vale, Congonhas, Nova Lima e Brumadinho. Mas, para isso, a Vale já avisou aos acionistas da empresa que serão necessários investimentos em torno de 5 bilhões de reais e que o processo deve durar 3 anos. Você pode interromper algumas arrecadações fiscais, como, por exemplo, o ISS, que é o imposto municipal, o ICMS, que é o imposto estadual, o IPI, que é o imposto federal, quer dizer, vão ter esses impactos. A queda na arrecadação deve pesar principalmente no bolso das prefeituras. A população das cidades também vai sofrer com a diminuição da oferta de empregos. Mas, nesse momento, as perdas são necessárias para que a extração mineral seja feita com segurança daqui para frente. Nós somos favoráveis a que haja atividade econômica. É claro, isso é importante para a geração de emprego. Agora, a vida das pessoas tem que estar acima de tudo.
E agora, para a gente, então, encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu sei que você também esteve lá em Mariana há 3 anos, também colaborando. Dá para comparar essas tragédias? E em Cataguás também, né? Em Cataguás também. Como que é hoje você chegar lá em Brumadinho e ver tudo aquilo debaixo, literalmente, de lama? A imagem que você vê de lama, de toda essa destruição, ela é muito parecida. Você consegue ver diferença somente com imagem de satélite para ver a dimensão que isso pega. Agora, Brumadinho tem um apelo muito grande. O número de vítimas que gerou Brumadinho é uma coisa sem procedência nessa área de mineração. Então, realmente é um choque muito grande, ainda mais para mim, que tenho ali ainda pessoas que eu conhecia, que ainda não foram resgatadas. Então, você tem aquele anseio de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa para poder que essas pessoas, pelo menos, tenham o direito do enterro digno, né? Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, Obrigado por compartilhar a sua experiência. A gente conversou com o Cláudio Galante, ele que é especialista em gerenciamento de risco de acidentes. Esteve em Brumadinho também dando uma força, uma super ajuda para quem estava lá. Juliana de Paula de Campinas para o VTV da gente. No nosso quadro Pet de hoje, você vê que uma fazenda alugada está recebendo os animais resgatados da lama em Brumadinho. A maioria com muitos ferimentos. O resgate dos animais mobiliza dezenas de pessoas em Brumadinho. Veterinários e técnicos de várias instituições, além de voluntários, trabalham juntamente com os bombeiros. As imagens mostram a dificuldade para socorrer desde aves feridas a animais de grande porte, presos no meio da lama. Alguns animais que não têm condições de serem transportados estão sendo sacrificados no local da tragédia. Laisa coordena o trabalho voluntário de resgate da fauna. Mas não seria com injeções letais? É com tiro mesmo? Quando é possível. Quando é possível. Quando não é, o rifle sanitário é uma especificação dentro das nossas legislações. Outros são retirados com a ajuda de helicópteros e encaminhados para tutores ou para uma fazenda na região rural de Brumadinho. Até o momento, nós temos 36 animais sobre a nossa tutela, envolvendo bovinos, cães, gato, pato, galinha e alguns silvestres. Esta é uma das fazendas alugadas pela Vale e cedidas para abrigar e socorrer os animais feridos. A propriedade fica a cerca de 10 quilômetros do local do desastre. Ração e medicamentos estão armazenados para os cuidados com os pacientes. Aqui trabalham voluntários de vários pontos do país. Gente como o Alessandro, que veio de São Paulo. Está fazendo a triagem, então a gente coloca a oximetria de pulso para ver a saturação, a gente coloca o eletrocardiograma para ver o batimento e se tem arritmia ou não. Então, só para fazer uma triagem normal diária. Neste ponto da fazenda foi montada uma UTI para receber os animais em estado crítico. No campo, também serão colocadas tendas para atendimento aos animais que não correm risco de morte. A equipe vai ficar de prontidão para tentar salvar os animais. Isso que a gente está fazendo é controle de danos. Mas, idealmente, isso não deveria ocorrer, porque o controle de danos ele é um método de tentar consertar uma coisa que não deveria nem ter acontecido.